Um assaltante morreu asfixiado quando tentava entrar pela janela de uma oficina de Belo Horizonte. O proprietário desta oficina de escapamento contou à polícia que estava em casa e foi acionado pelo celular quando o alarme disparou. Ele foi até o local e não viu nada. Mais tarde, quando retornou, encontrou o homem já morto, pendurado na janela e chamou a PM. De acordo com a polícia militar, o homem teria entrado para roubar e pode ter morrido asfixiado ao tentar sair. O suspeito estava sem documentos e por isso não foi identificado. O corpo dele foi levado para o IML. No leste de Minas, um adolescente morreu carbonizado em um acidente durante a fuga de um assalto. Em protesto, um ônibus foi incendiado. Os 2 menores fugiam da perseguição policial quando bateram na carroceria de um caminhão carregado de bois que saía de um posto de combustíveis. Segundo a PM, o motorista do carro roubado, um adolescente de 17 anos, teve apenas ferimentos leves e o carona, de 15, morreu carbonizado. Segundo a polícia, o veículo estava em alta velocidade. O assalto aconteceu em frente a uma igreja na cidade de Iapu, que fica a aproximadamente 40 quilômetros de Patinga. Segundo a polícia, assim que foi acionada, foi montado um cerco-bloqueio a fim de prender os assaltantes. Algumas horas depois, um ônibus em Ipatinga foi tomado de assalto e incendiado. 5 jovens suspeitos de participar da ação criminosa foram presos. Segundo a polícia, a ação dos bandidos seria em retaliação à morte do menor. Torcedores do Cruzeiro e do Atlético foram parar na delegacia depois de uma confusão pelas ruas da capital. A central de flagrantes em Belo Horizonte ficou lotada. 28 torcedores presos e 9 menores apreendidos por incitação à violência antes mesmo do início dos jogos. 14 são da torcida organizada Máfia Azul. Segundo a PM, os cruzeirenses estavam em um parque no bairro São Paulo com 7 bastões de madeira, 2 tacos de beisebol, 2 pedaços de ferramenta e 5 foguetes. Eles estariam se preparando para uma briga com rivais. Quando eles viram a gente, eles dispensaram o material, alguns correram e os outros permaneceram no local andando. Aí foi onde que a gente fez aí a abordagem aos que ficaram. Quase na mesma hora, 14 torcedores da Galoucura foram presos e outros 9 menores apreendidos no bairro Lagoinha. Estavam arremessando cones nos veículos, cones, para tentar dispersar a atenção. Os menores foram apreendidos e os maiores foram detidos. A notícia boa do futebol é que Cruzeiro e Atlético estão na final do Campeonato Mineiro. Vamos ver os jogos que garantiram as vagas. O primeiro gol da Raposa saiu ainda no primeiro tempo. Dagoberto de pênalti. Na volta do intervalo, Matheus empatou para o Boa. A reação veio logo depois com a cabeçada de Bruno Rodrigo. Precisávamos passar por esse jogo e, se possível, produzindo bem, marcando forte, competindo muito, porque são situações que você vai vivenciar aí nos próximos jogos. Situação definida no Mineirão e aqui no Independência, graças à boa vantagem aberta ainda no primeiro jogo, o Atlético também está na final do Campeonato Mineiro. A vantagem do Galo era enorme. Podia perder por até 3 gols de diferença, que mesmo assim estava na final. Mas o América começou dando um susto. Carlos Renato e um gol polêmico. Em busca de um milagre, o Coelho até que tentou e foi para o intervalo com um restinho de esperança. Mas na volta, Neto Berola empatou. Com 2 jogadores expulsos, a única esperança era mesmo que o jogo acabasse. A equipe teve bem, podia ter ganhado o jogo, criou inúmeras oportunidades. Mesmo no primeiro tempo criamos algumas, valeu a classificação. Antes do Superclássico no próximo domingo, Atlético e Cruzeiro têm compromissos pela Copa Libertadores. O Galo enfrenta o Independiente Santa Fé na Colômbia e a Raposa visita a Universidade de Chile em Santiago. Everton Guimarães, até que ponto esses jogos no meio de semana pela Libertadores podem dizer alguma coisa que pode prever aí essa final do Mineiro? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, na verdade, dizem muito, né? Não tinha ninguém ontem, Monique, no Mineirão, ele não botou a cabeça em finais de Campeonato Mineiro, não. A rivalidade existe, é imensa, é gigantesca.
mas a cabeça está na Libertadores. Então, esses jogos do meio de semana vão dizer muito. Se os times ganham, teremos um tipo de clássico, e se perdem, tem outro tipo. Se um perde e o outro ganha, muda tudo. Então, o termômetro do clássico do final de semana é a Copa Libertadores. E o Cruzeiro abriu mão, né, de 10% de ingresso no primeiro jogo da decisão no Horto. O Atlético fez o mesmo? Não, o Atlético deve pedir os 6.500 ingressos e deve levar, sim, os torcedores no jogo de volta. O Atlético não abriu mão. Lembrando que foi uma determinação, né, do Cruzeiro. O Cruzeiro abriu mão, mas deixou os 10% ao Atlético, que deve aproveitar e deve levar seu torcedor. E ainda falando de Libertadores, esses jogos do meio de semana são mais esperados que o clássico, né? O Cruzeiro precisa vencer, o Atlético pode passar com empate, é isso? É, o Atlético com o empate basta, o Atlético. O Cruzeiro só a vitória e uma vitória no jogo contra a Universidade do Chile. No jogo de volta, garantem o Cruzeiro. Então, é jogar o arrozinho com feijão, lembrar que tem o jogo de volta para decidir e vencer a Universidade do Chile lá. Goleou aqui, não é impossível vencer lá, não. A palavra é tranquilidade? Acima de tudo. Tá Suquinho certo. de maracujá. Vamos ver se eles vão nos ouvir. Muito obrigada, viu? Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. E a seguir tem mais notícias aqui no Jornal Band Minas. A tradição da cultura tropeira é mantida no estado. Daqui a pouquinho. 7h09.